O tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje é dando a volta por cima. Quando Deus fez planos para nós, Deus fez planos perfeitos, planos extraordinários e grandes, mas Ele não condicionou a esses planos a sua perfeição. Deus não fez um plano maravilhoso e disse: se você nunca errar, se você nunca falhar, se você não cometer um erro na sua vida, esses planos vão se cumprir. Não, Deus não fez isso. Quando Deus fez os seus planos para você, quando Ele planejou sua vida, Ele não condicionou a perfeição. Ele sabia que você iria falhar. Ele sabia que você e eu iríamos cometer erros. Iríamos nos desviar. Muitas vezes explodir, se irar. Deus não fez planos perfeitos para pessoas perfeitas. Deus é inteligente, Deus fez planos perfeitos, sabendo que somos imperfeitos. Quantos compreendem isso? Quando Deus, Ele coloca em nós, isso daqui é muito importante, porque a maioria das pessoas pensam que para que o plano de Deus se cumpra na sua vida, você nunca pode falhar, que você nunca pode errar, e que você, para que esses planos aconteçam, precisa haver perfeição em você. Olhe, quando Jesus escolheu Pedro, Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Mateus capítulo 25, 26, verso 34. A Bíblia diz assim: disse-lhe Jesus: em verdade, eu te digo, Pedro, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Jesus sabia que Pedro não estaria com ele no momento que mais ele precisaria. Jesus sabia que Pedro iria falhar. E aqui tem uma chave muito importante para você gravar ela e guardar no seu coração. Deus, a chave é: Deus já providenciou misericórdia para cada erro seu, que você cometeu e ainda que você vai cometer na vida. Obrigado pelos améns. Sinto que existe um fardo de culpa no teu coração. Amados, quando Jesus olhou para Pedro, Jesus já sabia que ele iria negá-lo. E Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, você vai errar e você vai falhar, mas os seus erros não têm o poder de tirar os meus planos que eu tenho para você. E eu estou te avisando antes, porque você vai se sentir acusado. Já viu aquele time que está jogando e quando ele leva um gol, e o pior é quando é um gol contra, o que acontece com aquela equipe? Ela desmorona. É final de campeonato, jogando com o seu maior adversário, segundo tempo, faltando 10 minutos para acabar o jogo, e ele precisa ganhar e marca um gol contra. Toda a equipe, ela desanima, ela perde as forças, eles se sentem que já perdeu. É assim que muitas pessoas estão se sentindo. Mas Deus trouxe você neste lugar nessa noite, Deus te conectou conosco nessa noite, para dizer a você: não importa quantos gols contra você fez na sua vida, ainda tem 10 minutos e Deus vai fazer você reverter essa história na sua vida em nome de Jesus. Vai haver diferença. Deus, Ele fez um plano perfeito para pessoas imperfeitas, e Ele não condicionou. Ele não disse: olha, se você nunca errar, então esses planos se cumprirão. Não. Ele disse: se você não desanimar, se você não desfalecer, se você tiver coragem,
esses planos irão se cumprir. Romanos capítulo 5, verso 20, a Bíblia diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A verdade é que a lei, quando ela foi criada, quando Deus colocou a lei através de Moisés, ela só tinha um objetivo: revelar o erro do homem. Porque quando não existe lei, não existe transgressão. O homem jamais poderia saber que ele precisaria de um Deus de misericórdia se não houvesse a lei. Então Deus envia a lei através de Moisés, e ali o homem agora se depara com a sua fragilidade, se depara com a sua vida de pecado, seus erros, suas falhas. E a Bíblia diz aqui, que onde teve erros, onde teve pecados, superabundou a graça. Sabe o que significa? Se na tua vida tem nível de pecado, você teve um nível de pecado nível 3, tem nível 30 de misericórdia. Se na tua vida tem um nível de pecado, ou teve um nível de pecado nível 30, Deus tem um nível 300 de misericórdia. O apóstolo está dizendo: onde houve pecado, superabundou a graça. Mas vendo vocês, eu acho que eu vou um pouquinho mais. Se na tua vida teve um nível de pecado 300, tem um nível 3000 de misericórdia. Sempre terá, sempre a misericórdia será maior do que os seus erros. Sempre, sempre. Que coisa, né? Edmilson, eu me afastei de Deus, me envolvi com pessoas erradas, destruí meu casamento, não fui honesto nos meus negócios. Posso dizer para você, Deus tem misericórdia para você. Deus tem misericórdia para você. Um dia chegou uma pessoa no gabinete pastoral, e ele falou para aquele pastor: pastor, eu cometi erros, eu falhei. E ele começou a confessar os seus pecados para aquele pastor. E ele terminou muito mal, dizendo: eu acabei com os planos de Deus para a minha vida. Foi essa a última frase que ele falou. Ele falou: olha, eu cometi tantos erros na minha vida, que agora os planos de Deus não vão se cumprir mais. Não existe mais como Deus agir na minha vida. Sabe o que aquele pastor falou? Olhou para ele e disse o que eu vou falar agora para vocês: você não é tão poderoso assim para destruir os planos que Deus tem para a tua vida. Você não é tão poderoso, querido, desse jeito, que você tem a capacidade de destruir os planos de Deus na tua vida, não. Não é a minha força ou a minha incapacidade que irá destruir os planos de Deus para a minha vida. Porque para cada erro que eu tenho, Deus tem uma misericórdia maior. Deus tem algo maior. Não foi o erro de Pedro que roubou o plano que Deus tinha para ele. Não foi o erro de Davi que roubou o plano que Deus tinha para ele. Não foi o erro, não foram as falhas. Nada pode roubar o plano que Deus tem para realizar na sua vida. E nós precisamos dar a volta por cima, porque a maioria de nós estão envolvidos com o gol contra, com o sentimento de que eu estou sofrendo porque eu errei, porque eu falhei. Existe um peso tão grande sobre as pessoas. Romanos capítulo 11, verso 29, segura aí, se você tem coragem para ler esse texto comigo. A Bíblia diz: os dons de Deus, sua vocação, são irrevogáveis. O que significa isso, Edmilson?
significa que Deus jamais o desqualifica. Vou falar novamente. Deus jamais o desqualifica. O erro que você cometeu não pode te apartar do destino que Deus planejou para você. Pode ser sim, que algumas rotas mudem, alguns caminhos mudem devido aos seus erros, mas Deus sabe, grave isso, como levar você para aquilo que Ele planejou na tua vida. Vou falar de novo. Deus sabe como pegar nas suas mãos. Deus sabe como pegar os seus erros, colocar misericórdia neles e levar você no destino que Ele preparou para você em nome de Jesus. Salmo capítulo 37, verso 23, a Bíblia diz: os passos de um homem bom são confirmados ou são guiados por Deus, pelo Senhor. Deleita-se no seu caminho, ainda que ele caia, ele não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Esse texto está dizendo que mesmo se Deus pega nas suas mãos e dirige os seus passos, mesmo assim você vai tropeçar e vai cair. Mas Ele está dizendo para você: se você tropeçar e cair, você não vai ficar prostrado, você vai se levantar e vai continuar em nome de Jesus. A chave aqui, querido, é: não fique prostrado onde você caiu. Se levante, continue. Deus tem misericórdia para você. Deus tem misericórdia para nós. E não pense que você tem que pagar pelos seus erros, porque muita gente pensa assim, porque Jesus pagou o preço pelos seus erros há mais de 2000 anos atrás. Você só precisa abraçar a graça e a misericórdia de Deus. Creia que Deus é bom. Vou falar de novo: creia que Deus é bom. Pode falar amém, viu, igreja? Pode falar amém. Quero contar uma história para você, e você vai perceber que esse homem foi bem pior do que eu e você. A história de um homem chamado Manassés. Segundo Crônicas, capítulo 33, do verso 1 ao 3, conta um pouco da história de um dos piores reis que Israel teve. Um homem chamado Manassés. Começou a governar com 12 anos de idade. Quando começou a reinar, 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares aos Balaíns, e fez bosques, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Essa é a história de um homem mau. De um homem mau. De um homem que fez bobagem 55 anos da sua vida. 55 anos ele fez o que era mal. Ele fez o que era ruim. Ele foi ruim, ele foi injusto. Ele fez o que desagradou a Deus. E vem um império babilônico, invade seu país, destrói as cidades, e captura este rei, captura Manassés, e leva ele para a Babilônia. Nesse período em que ele é levado, ele se ajoelha e pede misericórdia para Deus, pede perdão. O que será que Deus fala para ele? Ô Manassés, você é cara de pau, né? Você fez 55 anos bobagem na tua vida. Você nunca me buscou. Agora você quer misericórdia? Será que foi isso que Deus fez? Vamos ver? Segundo Crônicas 33, 12 ao 13. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e fez-lhe
oração. E Deus se aplacou para com ele, ouviu sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Meu Deus, queridos, você não é pior do que Manassés. Amém? Pode falar amém. Você não é pior do que Manassés. Este homem fez todas as abominações. Ele entrou no livro do Guinness. O rei, o pior rei que existia, o homem mais mau da terra. Mas quando ele orou, buscou a Deus, ele pediu perdão, ele foi ao trono da graça e da misericórdia, ele encontrou misericórdia. Eu quero dizer a você, todas as vezes que você for ao trono da graça, buscar misericórdia, você vai encontrar. Todas as vezes que você for ao trono da graça, buscar força para mais uma vez se levantar e caminhar, você vai encontrar força, porque Deus sempre terá misericórdia, em nome de Jesus, sempre terá misericórdia. Meu Deus. Edmilson, eu vivi minha vida de uma forma incorreta, Deus não vai me ajudar. Muitas pessoas estão assim. Tenho esse vício, arruinei meus relacionamentos, não cuidei ou não estive presente como eu deveria estar com meus filhos. Posso te dar uma palavra, querido? Seja corajoso e busque a graça de Deus, porque precisa ter coragem para isso. Precisa ter coragem para buscar a graça de Deus, para buscar o trono da graça. Agora, interessante que a Bíblia mostra que nós temos Satanás, que é o nosso acusador. Sabe essa voz que fala na tua mente, dizendo: acabou os planos de Deus para você. Sabe aqueles planos perfeitos? Acabou. Não tem mais plano perfeito para você. Você já interferiu demais na tua vida, você já cometeu erros demais, já virou uma novela mexicana na tua vida, não tem mais como consertar, não tem mais como consertar. Essa voz se chama a voz de Satanás. Sabe a voz que diz: olha, o plano que Deus tinha perfeito, o plano maravilhoso que Deus tinha, já acabou, não tem mais como cumprir. Agora tem outros menores, coisas pequenas, você vai viver a vida, mas jamais vai cumprir. Essa voz é de Satanás. Sabe por quê? Porque ele quer te manter longe do trono da graça. Porque ele sabe, se você se voltar para o trono da graça, você vai ter perdão, você vai ter misericórdia, e Deus vai restituir o que você perdeu, e Deus vai te colocar no destino que Ele planejou para você. É por isso que ele te acusa. Essa voz que está aí, olha, dizendo: você não merece, você não vai mudar, você é um pecador, você não presta, você não vale nada. Essa voz se chama a voz do acusador. A voz daquela que diz assim: olha, Deus não vai te escutar. Talvez você chegou num culto como esse, pensando: eu vou lá só pela misericórdia de Deus. Mas é a misericórdia de Deus que você vai encontrar aqui. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, verso 10 e 11: ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação. Agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. E o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Escute, quando você começa a vencer a culpa, quando você começa a se aproximar do trono da graça, quando você levou um gol contra, 2, 3 gols contra, e você já quer entregar a toalha, você já diz assim: olha, acabou, não tem mais chance para mim, Deus, Ele não me ama.
Quando você começa a vencer essa culpa, e você diz: eu sei que Deus, Ele jamais me rejeitará. Eu sei que Deus é o meu Pai, Ele já sabia que eu iria falhar. E se este erro fosse destruir o plano que Ele tinha para mim, Ele não ia permitir que eu errasse. Quando você começa a vencer a culpa, o diabo começa a fazer hora extra. Ele começa a fazer hora extra na tua cabeça, dizendo: você não merece. Você merece estar doente. Você não será ouvido por Deus. Não adianta você orar, não adianta você buscar, não adianta você se esforçar. Você já fez bobagem, você já derramou leite, já acabou, não tem mais como, não tem mais, sabe aquela sensação que o leite derramou e não tem mais como fazer mais nada? É esse sentimento que o diabo começa a gerar na vida da pessoa. Por quê? Porque ele quer te afastar do trono da misericórdia, ele quer te afastar do trono da graça, ele quer te afastar do trono de superabundar a graça, e você consertar a tua vida, e você se levantar e se tornar melhor, e pisar na cabeça de Satanás. Ele tem medo disso. Apocalipse, Hebreus capítulo 4, verso 16, a Bíblia diz: cheguemo-nos, pois, com confiança, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quantos aplaudem essa palavra aqui, queridos? Esse texto, meu Deus, isso é maravilhoso. Satanás vai trabalhar de todas as maneiras para que você não se aproxime do trono da misericórdia com confiança. Ele sempre vai trabalhar para que você chegue no trono da misericórdia sempre achando assim: Deus não vai me ouvir, Deus não me ama, eu cometi muitos erros, eu me envolvi com pessoas erradas, tenho um problema com vícios, eu fiz negócios errados, eu acabei com meu casamento, fui um péssimo pai, tenho um turbilhão de pensamentos malignos na minha mente. E aí mantém a pessoa longe. Deus podia perdoar qualquer... Deus até tem algumas pessoas que pensam assim: Deus perdoa, mas os planos de Deus já não são mais os mesmos. Amados, olha a história de Sansão. Sansão, fruto de um milagre, sua mãe não podia ter filhos, ele nasce, Deus unge ele com uma força sobrenatural. Sansão tinha uma força sobre-humana. Ele sozinho, ele destruía exércitos. Um dia, se envolve com uma mulher errada, ele se envolve com pessoas erradas, ele começa a se embebedar, ele começa a descumprir tudo o que Deus tinha planejado para ele. Ele revela o segredo da sua força para uma mulher, cortam o cabelo dele, tiram a força dele, aprisionam ele, cegam os seus olhos, tiram a força dele. E um dia, quando ele está em um grande ginásio, um grande coliseu, ele fica entre duas grandes colunas que sustentam aquele lugar, e ele faz o que todos aqueles que precisam de misericórdia precisam fazer. Ele diz: Deus, me perdoa. E não somente me perdoa, mas me dá força uma vez mais. Diga: uma vez mais. Uma vez mais. Deixa eu te dar uma palavra: todas as vezes que você entrar no trono da misericórdia de Deus, você vai encontrar força para uma vez mais. Sempre uma vez mais, uma vez mais, uma vez mais. Tem infinitamente de uma vez mais para mim e para você. Sansão estava lá, Deus não somente perdoou ele, Deus restituiu a força dele. E Deus, ele veio com aquela força, e ele empurrou aquelas torres, aquelas
aquelas colunas. Muito obrigado, minha esposa. É muita unção. E aí, aquele prédio vem abaixo. E a Bíblia diz que Sansão tem uma vitória tão grande. Ele matou mais inimigos na sua morte do que em toda a sua vida. Querido, sempre haverá uma vez mais. Sempre haverá. Deus não somente perdoa, mas Ele leva você, Ele sabe como pegar você e consertar seus erros, e criar um caminho onde não existe, para que o plano que Ele projetou para você se cumpra e seja perfeito no nome de Jesus. Eu lembro de uma história de uma moça, filha de um pastor, criada com muito amor, muito carinho, e se guardou para o casamento, e ela se casa, sonhando com um casamento extraordinário. Infelizmente o casamento dela, depois de um tempo, ela uma pastora, ele um pastor, e ele entra por caminhos totalmente tortuosos, começa a maltratar essa moça, e por fim o casamento acaba, e aquela moça volta para casa dos seus pais, e ela, dentro dela, ela sentindo, meu Deus, eu sonhei em ter um casamento feliz, casar uma vez só, ser como, viver para sempre, envelhecer juntos, e agora tem uma etiqueta em mim dizendo divorciada. Escute algo que eu vou dizer para você. O mundo vai querer colocar uma etiqueta em você: divorciado, viciado, fracassado, caloteiro. O mundo vai querer colocar uma etiqueta em você. Aquela moça, ela buscou a Deus, ela não tinha forças para ir para a igreja, passou vários meses dentro do quarto, não saía para nada. Ela perdeu a força de viver, até um dia que ela estava no quarto dela, e Deus falou para ela: eu sou Deus que te dá força para você dar a volta por cima, e eu vou pegar nas suas mãos e vou te conduzir ao teu destino, e eu posso te levar por um caminho diferente, mas os meus planos não se acabaram. O ânimo dela recobrou, e ela foi para a igreja, voltou, buscou a Deus, clamou pelo trono da misericórdia, clamou pela graça de Deus. Depois de um tempo, ela conheceu um homem muito bom, se casou com ela, ela teve filhos, e eles vivem felizes até hoje. Deus sabe como pegar nas suas mãos e levar você para o destino que Ele preparou para você, no nome de Jesus. Quantos lembram de Tomé? Nós colocamos uma etiqueta nele, né? Todos colocaram a etiqueta. Olha, tem gente que fala assim: você é que nem São Tomé, você só acredita vendo, né? É essa a etiqueta que as pessoas colocaram nele. Mas você sabe o que Deus fala dele? Deus fala: o crente fiel. O crente fiel. Tomé, João capítulo 20, verso 26 ao 27. É o discípulo de Jesus que falou: eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu colocar meu dedo na ferida dele, nas mãos, nos cravos, só desse jeito. E a Bíblia diz: 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na aqui do meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. Aprenda algo hoje aqui. Escute. Jesus não julgou Tomé. Jesus não exortou Tomé. Jesus não criticou Tomé.
Jesus não condenou Tomé. Quando Jesus ele entra com porta fechada. Imagine a cena, Jesus entrando pela porta fechada, e ele vê todos os discípulos. Ele vai em quem? Vai no Tomé. Tomé, pode colocar a mão aqui, querido. Põe a mão aqui nas minhas mãos, e põe a mão aqui do meu lado para você ver o furo da lança. Aí Deus olha com carinho para os olhos dele e diz: não seja incrédulo, seja sempre crente. O mundo vai querer colocar uma etiqueta em você de incrédulo, mas eu coloco uma etiqueta de crente. Você será um crente fiel. Eu não te julgo, eu não te condeno. Sabe qual é a etiqueta que Deus coloca em você? Perdoado, restaurado, restituído, redimido, lavado pelo sangue do Cordeiro, filho do rei, rei e sacerdote. Essa é a etiqueta que Deus tem para você, no nome de Jesus. Quantos recebem? Dê um forte aplauso a Jesus, diga: eu recebo. O acusador, ele trabalha na tua mente de dia e de noite, para que você não se aproxime do trono da restauração, que vai transformar você. Manassés, ele voltou ao reino, mas voltou como um rei transformado. Meu Deus. O acusador trabalha de dia e de noite, sabe para quê? Para te prender na tua cama, para te prender no teu quarto, para prender você na tua casa, para impedir você de vir para a oração, para impedir você de ir para a sua célula, para impedir você de servir a Deus, para impedir você de vir para o culto, porque ele sabe que quando você entrar neste lugar, você entra uma pessoa, mas você não sai mais a mesma pessoa. Você vai voltar para a sua casa, você vai voltar para o seu trabalho, você vai voltar para a sua família, uma pessoa transformada, redimida, lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meu Deus. Deus não julga. Vou falar de novo. Deus não julga. Pode falar amém. Deus não guarda rancor. Posso ouvir um amém mais forte? Deus não está procurando os seus defeitos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Mateus capítulo 18, verso 3. Jesus, ele nos ensina a termos fé como de uma criança. Ele diz: olhe, em verdade vos digo, que se vocês não se converterdes, e não se tornarem como meninos, como crianças, de modo algum entrarás no reino dos céus. Amados, eu tenho 2 filhas, e todas as vezes que eu chamei elas para ir na sorveteria, para ir num circo, para ir passear, ir nas férias de praia, ir para a praia, ir para algum lugar, nunca elas disseram: eu não vou não, pai, porque eu briguei demais com a minha irmã. Elas não sabem carregar a culpa 6 meses. Elas não sabem. Se você tiver uma criança hoje, e ela brigar, e ela fizer um monte de arte, e você disser assim: vamos para a sorveteria, ela vai falar assim: vamos embora. Estou dentro. Ela não vai falar assim: não me leva para a sorveteria não, porque eu não mereço. Nunca a Débora e a Vitória falaram isso para mim. Nunca elas disseram: não, papai, não me dá esse presente porque eu não mereço. Não. E a Bíblia fala que é para sermos como crianças. Deus não somente perdoa, como Deus cumpre o plano que Ele tem para mim e para você. Os planos de Deus não acabaram, não diminuiu. Eles estão ali. Eles estão e vão se cumprir. Queridos, tentaram destruir você, tentaram tirar você, tentaram te afastar do trono da graça e da misericórdia, e Deus me enviou neste lugar para te trazer de volta no nome de Jesus. E eu tenho essa palavra para você.
Sabe qual é a chave? A chave é: solte essa culpa. Solte a culpa e avance. Solte a culpa e avance. Você não é um fracassado, a não ser que você mesmo desista. Você será, e você é um aprendiz de Deus. Guarde isso no teu coração. Amados, se você tem um desejo dentro do teu coração de agradar a Deus, se você tem um desejo honesto dentro de você que diz: Deus, eu quero ser diferente, eu quero ser transformado, eu quero alinhar com o Senhor, Deus pegará o seu comportamento e vai alinhar com o seu coração. Lamentações capítulo 3, verso 22 ao 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam, porque as suas misericórdias não têm fim. Diga: não tem fim. Outra vez, mais uma vez: novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Pode aplaudir Jesus. Meu Deus. Última história que eu quero contar para vocês, a história de Jacó. Jacó foi um homem que ele queria algo em Deus, ele queria a bênção, mas ele queria a qualquer custo. A palavra, o nome Jacó significa o enganador. E ele enganou seu irmão, enganou seu pai, e roubou a bênção que era para o seu irmão, ali naquele momento. Ele foge da casa dele, arruma um problemão gigante. Seu irmão quer matar ele. E ele foge, vai morar com o sogro. E ele se envolve em vários negócios. Vive uma vida totalmente distorcida, até um ponto que ele se cansa. Ele se cansa dessa vida de erros. E ele fala para sua família: espera um pouquinho aqui, que eu vou conversar, eu vou orar, eu preciso passar um tempo sozinho, eu preciso de mudança na minha vida. Ele vai orar, e Deus envia um anjo, em um formato de um homem, e os dois começam a lutar, e eles passam a noite inteira lutando, até o momento que aquele anjo, aquele homem, fere Jacó, e diz: eu vou embora, e Jacó disse: não vá, enquanto você não me abençoe, não abençoe minha vida. O anjo olhou para ele e disse: você lutou como um príncipe, então a partir de agora, primeiro, teu nome não vai ser mais Jacó, você será Israel. Ao invés de te chamarem de enganador, vão te chamar de príncipe de Deus. E não somente isso, eu vou abençoar você, eu vou estar com você, você será grande, sua descendência será extraordinária. Deixa eu te dar uma palavra, querido. Todas as vezes que você vir para o trono da graça, buscar misericórdia, buscar transformação, você vai encontrar um trono cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de restauração, cheio de poder para transformar você. E todas as vezes que você for a este trono de graça, você vai voltar para o seu trabalho, você vai voltar para a vida, você vai voltar para a tua escola, para a tua família, mas não volta mais a mesma pessoa. Você vai voltar um príncipe de Deus, você vai voltar com outra etiqueta, etiqueta de perdoado, etiqueta de redimido, de lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Você volta uma pessoa transformada. Eu creio e declaro que você está no lugar de transformação, e é a hora de você dar a volta por cima, em nome de Jesus. Fique em pé se você crê, e dá um forte aplauso a Jesus, e diga: eu recebo a força do trono da graça de Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Amados, eu quero terminar este momento dando a você que está me acompanhando pela TV, canal 14, para você que está pela internet, você que está aqui, que estava longe de Deus, ou que não recebeu a Cristo ainda. Deus
Eu nunca vi Jesus repreendendo alguém que veio buscar misericórdia. Jesus repreendeu os que julgavam os outros, os falsos religiosos. Jesus repreendeu essas pessoas, mas Jesus nunca repreendeu a prostituta, o ladrão, aquele que estava distante de Deus e que queria ser transformado. Talvez você diga: Bispo Edmilson, eu não sou uma pessoa tão ruim, mas eu preciso da misericórdia de Deus. Você vai encontrar a misericórdia de Deus. Abra suas mãos onde você está. E se você quer encontrar essa misericórdia, ore junto comigo dizendo: Senhor Jesus, eu quero recebê-lo em meu coração, como Senhor da minha vida, meu Salvador. Perdoe os meus pecados. Eu estou na tua presença, na presença do Deus da misericórdia, no trono da graça. Eu acredito que onde houve pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sua graça é maior do que os meus erros, e eu quero receber essa graça. Eu quero receber este perdão. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. E todos digam amém. Graças a Deus. Se você está pela TV, pela primeira vez, tem um QR Code, ou pela página do Face, pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo QR Code, e quer ajuda para caminhar nesse trilho, nesse caminho divino, maravilhoso, que é o caminho que Jesus te apresenta hoje, entre em contato conosco. Nós teremos o imenso prazer de ajudar você, no nome de Jesus. E quero te fazer um convite: venha fazer parte da família Sara Nossa Terra. Se você não está aqui em Caxias, ou se você procura uma igreja próximo de você, uma igreja onde pregue a palavra de Deus, você será ricamente abençoado no nome de Jesus. Tem alguém que nos visita que está aqui pela primeira vez hoje? Só faça um sinal com as mãos, se tiver alguém. Seja bem-vindo, muito bom ter vocês aqui conosco. Deus os abençoe. No final do culto, nós já estamos encerrando. Queremos entregar um livro de presente para vocês, anotar o teu pedido de oração. Que Deus os abençoe grandemente no nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Feche os seus olhos onde você está. Não vivo pelo que vejo, ando pela fé que me faz enxergar além. Não vivo pelo que vejo, eu creio. Não vivo pelo que vejo, ando pela fé que me faz enxergar além. Não vivo pelo que vejo, eu creio. Eu quero que você se levante. Eu quero que você não crie raízes na culpa. Eu quero que você saia daqui acreditando, sabendo que os planos de Deus não mudaram a teu respeito. Eles continuam grandes, eles continuam maravilhosos. Eles estão aqui para ser realizados na sua vida. Por isso, se levante, continue se esforçando. Vá para o altar, vá para a presença de Deus, vá para a célula, vá para a revisão de vidas, vá para o Instituto de Vencedores. Vamos para as celebrações, vamos buscar em Deus, porque seus planos, eles estão sobre nós. Nada pode roubar os planos que Deus tem nas nossas vidas. O acusador foi vencido pelo poder do sangue de Jesus e pelo poder da palavra de Deus. Levante suas mãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declare mais uma vez: Deus proverá. Deus proverá, tua providência nunca falhará, ela me sustentará. Deus proverá, e vai além dos teus limites.
comunhão, que a graça e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sua casa, sua família. Que o amor de Deus o alcance, que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti, abençoe você, sua família, seus filhos, sua casa, seu trabalho, e que o Senhor leve você para o melhor julho da sua vida, a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Beijo no coração de vocês, beijo no teu coração, e até daqui a pouco às 6 da manhã. Beijo, fica com Deus.